Relatinho projetivo, 2 amparos. Conversei com a espiritualidade antes de me projetar. E eu vou te contar esse relato aqui porque eu senti da espiritualidade. Relatos são importantes. Fala pro pessoal esses relatos, né? E eles tinham me dado um gelinho. Eles dizem que não, mas foi sim um gelinho aí. Eu passei uns diazinhos meio, não é assim, gente, por favor, me responde alguma coisa aí. Perdoe-me se eu falei alguma coisa errada. Mas mentores, vocês sabem, mentores sempre são amorosos, né? Mas de vez em quando eles dão uns silêncios pra gente. Talvez pra entrar em introspecção, né? E eu senti assim, ó, vamos falar relato sim, mesmo que seja simples. Vai lá. Então vamos lá. Ó, gente, esse relato de hoje foi o seguinte. Eu acordei às 2h30, 3h da manhã. Vocês sabem que foi aí a lua azul, né? O nome. Aconteceu aí esse fenômeno, né? E eu acordei de madrugada com a lua brilhando, iluminando tudo. E eu disse, caraca, que lua maravilhosa. Eu parei, olhei, né? Acordei, olhei e as crianças brincando, gritando lá fora. Vocês vão ter aí efeitos sonoros, tá? E aí é o seguinte, e aí a lua brilhando, tá? E eu, caramba, que lindo! E eu senti alguma presença próximo, né, de mim, uma figura masculina. E aí ele falou o seguinte, não, antes disso ele não falou nada. E eu fiz ali uma meditação rápida, né, de madrugada, não conseguia dormir, admirei a lua. E aí o que eu fiz? Vou tentar lembrar aqui os passos que eu fiz. E aí o que eu fiz? Eu peguei o livro de projeção astral que eu estou lendo. É um bem antigo mesmo. E aí eu tô lendo ele em inglês. E aí eu li umas páginas e começou a dar meio que um sono. E eu disse, tá bom. Aí eu escutei uma voz, né, dentro da cabeça, falando assim, hoje nós vamos ter trabalho. E aí eu, ok, né, eu escutei aquela vozinha e disse, ok, só que eu tô sem sono, ajuda aí, amigo. E aí eu fiquei sem sono, e aí logo depois, aí eu falei, que práticas que eu faço? Quando eu tenho um mentor aqui perto, eu pergunto a melhor prática que eu posso contribuir para ele. Lembra que o fenômeno projetivo, ele é um fenômeno anímico, mas ele também pode ser anímico mediúnico, quando tem alguma presença também auxiliando, tocando aos pontos, te ajudando ali nas energias. E aí, ele falou, faz a técnica de respiração, né? E aí, eu fiz a técnica, né? Inspira, expira e junto com isso foi ali a movimentação energética através da respiração, tá? Depois disso, gente, foi rapidão. Comecei a cochilar e fui. Acordei num lugar, pá! Acordei num lugar. O que me chamou a atenção fora do corpo? A lua, pá! Linda, maravilhosa, brilhando e eu... Meus olhos brilhavam, gente. E vocês sabem que em alguns momentos fora do corpo existe a euforia extrafísica. Gente, parece que a lua tava me chamando, tava magnética aquela lua, assim, tava magnética ela. E eu disse, caraca, eu tô fora do corpo, que linda essa lua. E eu queria ir pra ela. E eu já queria pensar em ET, eu já queria voar, eu queria ir pra lá. E aí eu escutei uma voz falando assim, ó, hoje não. Tipo, hoje é dia de ficar no umbralzão. Aí eu, não, mas eu quero ir. Tava linda, gente. E aí, quando eu tava tentando pegar voo, eu não ia, gente. Era um negócio que me puxava. Energeticamente, me puxava. Aí, me puxava, eu não conseguia ir. Aí eu escutei, foi na hora que o mentor falou, hoje não. Aí eu disse, tá bom com a criança, né? Quando quer doce, eu quero agora. Aí, tá bom, ele, vamos fazer um amparo. Eu disse, beleza. Eu me lembrei do amparo que ele tinha dito aqui, né? Aí eu, tá bom, só que vinha bem sutil, gente. Não era uma voz muito clara, uma voz bem sutil dentro da cabeça, também fora do corpo. E muitas pessoas me perguntam, como é que tu escuta aqui? É exatamente como escuto fora do corpo. Algumas vezes mais claro, mas outras vezes é dentro da cabeça, tá? E aí, quando eu estava lá,
Deixa eu só ver se tá filmando aqui. Quando eu estava lá, fora do corpo, né? Ele me levava, gente. Ele me levava. Eu voando assim, baixinho, né? Eu não tava andando. Eu tava, tipo, flutuando, vai. Eu tava levitando, essa palavra, né? No espiritismo. Eu estava levitando bem levinho. E ele me conduzia. Aí eu fiz, tá, onde é que é? Aí eu senti, eu vou te levar. Eu, tá bom. E aí ele me levou, assim, era um bequinho, tinha vários bequinhos, assim, sabe? Parecia um brãozão mesmo. E aí parecia um bequinho, assim. E aí tinha como se fosse uma cozinha. E aí, quando eu vi, tinha um cara no chão, de bruços, né? Moreno. E aí eu percebi que era ele, eu senti que era ele, né? Jogou energia ali, foi muito rápido, gente, foi pá, pá, pá. E o cara começou a desaparecer. Foi amparado, né? Ele tava provavelmente ali inconsciente. O cara tava de bruço ali, tipo, morri, mas não morreu, né? E aí, depois desse amparo, eu achando, né, agora eu vou curtir. Aí ele falou, tem outro ainda, amparo. Aí eu disse, beleza. Onde é? E ele foi me direcionando para o outro lugar, né? Ele não falava muito, mas ele jogava ideias mentais. E aí eu jogo ideias mentais e a gente foi para o outro, ele me conduzindo. Gente, eu não conseguia me mexer para outro canto. Se eu tentasse ir para outro lugar, eu não ia, né? Que foi a primeira parte da lua, eu não ia. E depois que ele disse, vamos fazer um amparo. Aí foi o seguinte, nesse a gente foi para outros bequinhos assim e tinha lá um quartinho, tá? E a porta desse quartinho era uma cortina assim, meio rosa, meio salmão, alguma coisa assim. Eu sabia que era ali, né? A informação foi o seguinte, é aqui. Eu, enxerida, abri assim a cortina, terminei de abrir a cortina e falei assim, tem alguém doente precisando de ajuda aqui? Falei para a moça do meio. E aí foi quando eu percebi que as três estavam doentes. Tinha um colchão assim, 3 colchões na cama. Era um cubículo, gente, e só cabia os colchões e as 3 deitadas. Uma nem falava, a primeira nem levantava. A segunda que me respondeu, sim, nós estamos doentes, e começou a contar. A terceira, a de lá, estava o pior caso. O rosto dela mostrava. Todas elas estavam pipocadas, gente. Tava cheio de bolhas no rosto, no corpo. A segunda falou comigo, eu entendi que ela estava cheia de bolha e não deu para perceber exatamente o que era. E elas começaram a explicar. Gente, quando a última levantou e começou a falar comigo, deu um nojinho. E aí eu segurei firme, olhei, eu disse, não, tá tudo certo, né? Deu um nojo porque existia um monte de buraco. Era como se primeiro criasse tipo uns espinhas, umas bolinhas, e depois estourasse e os bichinhos saíam, gente. Era uns negócios meio bem nojento. E aí eu controlei ali a primeira vez que eu vi a moça, né, a outra moça que já tava aberto. Isso aqui dela tava um buraco, gente, aqui, tá? O perispírito dela tava todo deformado. Tinha vários bichinhos, um enorme aqui, um enorme. E esse bicho parece que comia carne astral, sabe? É a maneira de falar, né? O corpo espiritual dela. Gente, fora do corpo existem bichos estranhos. E a minha interpretação parecia um caranguejo, um sirizinho, só que bem branquinho. Não tem aquele sirizinho em Recife, tem muito. Aquele sirizinho meio branquinho, amarelinho, que fica assim na areia. Parecia com aquilo ali. Só que, não, claro, não era, né? Mas a minha interpretação foi essa, todo branco, e ele comia o rosto da pessoa, a face ali, né? O corpo espiritual. E a moça nem falava direito, gente, com aquele buraco assim, sabe? Um monte de buraco, e tinha um enorme aqui. E eu disse, caraca, e ela explicando ali o que era, mas claro, eu não consegui trazer toda, era como se fosse uma doença, né? Do astral, sei lá. E ela começou a falar o que era. E eu não me lembro exatamente de tudo que ela falou, né? Eu não me lembro especificamente o que ela falou, eu só entendi que era uma doença ali e era pra gente amparar essas pessoas. Elas sabiam que estavam doentes, mas elas não sabiam como se cuidar. E ali, depois da explicação delas, eu lembro que eu levantei as mãos, enviou energia e eu comecei a acordar. Provavelmente elas foram amparadas, né? E aí, gente,
Eu trouxe, né, de aprendizado para essa experiência? Primeiro, a gente às vezes quer fazer uma coisa, né, tipo, quer curtir, quer olhar ET e tudo mais, mas primeiro tem as obrigações. Então eu me comprometi com os mentores para fazer. Depois não teve, pelo menos não que eu lembre. Depois eu tive outras experiências, mas eu não lembro se foi alguma coisa, né? Não foi com ET, não foi. Mas foi algumas coisas de escola, algumas coisas assim. E segundo aprendizado, que mesmo no astral, não é? Existem pessoas precisando, pessoas doentes, pessoas que nem sabem que morreram, pessoas que, sabe, precisam de alguma forma somente às vezes da nossa palavra. Quando a gente conversa, parece que eles começam a tomar consciência, eles começam a meio que acordar, sabe? Então, às vezes você pode sim enviar energia. Então, o aprendizado também que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: se disponibilizem para o amparo. E qual a técnica que eu usei? Técnica de saturação mental, leitura antes, né, de se projetar e a respiração, né? Energia, o prana, tudo que a gente respira, você tá ali, né, na respiração, você tá recebendo os fluidos vitais. E os nossos chakras, eles também captam e emanam, né? Captam e soltam ali os chakras. São filtros energéticos. E ali os chakras, eles são filtros energéticos que nos auxiliam. Então, nessa respiração, eles também começam ali também nessa respiração, começam a trocar energias. E foi essa técnica que eu usei junto com o amparo. Rô, posso pedir para os mentores me auxiliarem? Pode, mas é preciso também que você faça técnicas constantes de práticas energéticas. Um detalhe aqui que eu me lembrei também. Eu fiz à tarde. Não, foi de manhã. Ai, não lembro agora. Mas sei que eu fiz uns 7 minutos de pulsação dos chakras com os bija mantras, tá? Aqueles bem básico, né? Om e os outros, né? Lam. E eu fui fazendo de baixo para cima, tá? 7 minutinhos. Essa técnica que eu fiz. Então, gente, foi esse relatinho. E, claro, eu às vezes ficava um pouco com receio de fazer alguns relatos, mas a espiritualidade hoje, ela falou assim, eu combinei, né? Eu disse, gente, hoje se eu tiver relato, me lembrar pelo menos da maior parte, eu vou voltar sim a gravar os relatos, né? E aí a gente conversou bastante, eles falaram, faça pela gente. Tem gente que sim, que aproveita os relatos, tem gente que julga, mas não esquenta com isso, vai seguindo o seu caminho, vai fazendo e é isso aí, a gente tá aqui, tá? Então, olha, gratidão por todos vocês que estão aqui e vamos aí dando continuidade. Beijo, paz, luz e amor. Eita, tá apitando aqui, alguma coisa eu vou receber. Beijo!